O conceito de alienação em Heidegger e Lukács, por Nicolas Tertullian, professor da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris, membro do Conselho Consultivo da revista Praxis. Lukács, que sempre viu em Heidegger o seu grande antagonista, defrontou-se inúmeras vezes com a sua obra, e o fez nos seus livros essencialmente polêmicos, como o Existencialismo ou o Marxismo, e a Destruição da Razão, ou no texto Heidegger Redivivo, de 1949, consagrado à Carta sobre o Humanismo, bem como esses trabalhos que são súmulas filosóficas como a Estética ou a Ontologia do Ser Social. Nenhum outro filósofo contemporâneo lhe suscitou um interesse comparável, um interesse crítico, certamente, como se um jogo sutil de afinidades e repulsão unisse ao seu pensamento. No centro desse interesse se encontra a abordagem heideggeriana do fenômeno da alienação, a começar pela célebre descrição do impessoal em Ser e Tempo. Reconhecendo tanto em A Destruição da Razão quanto na Estética o caráter sugestivo e a força de algumas páginas de Ser e Tempo, Lukács submeteu o método e as conclusões de seu autor a severas críticas. Sua convicção era que a alienação, tal como Heidegger a concebeu, tinha em vista fenômenos sociais também analisados por Marx, evidentemente de um ponto de vista completamente diferente sob o nome de reificação ou fetichismo da mercadoria. Mas ele não hesitou em falar de um romantismo anticapitalista do filósofo friburguense, voltado não ao passado, mas no rastro de Kierkegaard, para a realidade quase teológica do ser, o impessoal, das mentes, não sendo senão uma imagem da cotidianidade moderna depurada de suas determinações socioeconômicas. A partir dessas premissas, Lukács desvelou em Ser e Tempo uma polêmica subjacente com o marxismo, e é dessa perspectiva que empreende a análise do livro. O velho objetivo de Simmel, conferir o embasamento ao materialismo histórico, psicológico e mesmo metafísico, lhe parece ressurgir nas interpretações de fenômenos sociais feitas por Heidegger a partir da ontologia fundamental. A interpretação de Lukács sobre a Carta sobre o Humanismo teve o mesmo sentido. Em uma passagem que ficou famosa, Heidegger reconheceu o mérito histórico de Marx como pensador da alienação e, em certo sentido, a superioridade do marxismo frente às outras concepções da história. Nela também deixa entrever que apenas um pensamento do ser e da história do ser, obviamente o dele e não da fenomenologia de Russell ou do existencialismo de Sartre, poderia estabelecer um diálogo frutífero com o marxismo. Em 6 de março de 1963, Lukács escreveu a Karel Kozik a propósito dessas afirmações. A passagem foi escrita bem mais tarde do que Ser e Tempo, contudo, é certo que ela se reporta intimamente a essa obra. Lukács persistia, portanto, na convicção de que haveria em Ser e Tempo uma polêmica velada com a concepção marxista da história e da alienação. Contudo, faltaram-lhe as provas filológicas. Nem o nome de Marx, nem o de qualquer outro marxista aparece no livro ou em outros textos heideggerianos da época. Pode-se supor que, por um bom tempo, Lukács esteve tentado a levar a sério a hipótese de Lutin Goldman, tida por este como certa, segundo a qual há em Ser e Tempo, e particularmente nas passagens sobre a reificação, uma réplica às suas próprias teses defendidas em História e Consciência de Classe. Há até mesmo uma carta interessada a Frank Benseler, de 1º de maio de 1961, na qual ele julga mais ou menos plausível a demonstração filológica de George Mendes, que no seu livro Estudos sobre Filosofia Existencial, ou sobre existencialismo, conclui pela existência em Ser e Tempo de uma polêmica dissimulada com História e Consciência de Classe, bem que ele expõe essa tese a seu correspondente como uma curiosidade. Em uma carta enviada 2 anos mais tarde a Karel Kozik, que lhe solicitava esclarecimento sobre o assunto, ele não excluiu completamente a possibilidade de uma tal relação entre seu livro, que sublinhou era muito conhecido na época, e as passagens sobre a reificação em Ser e Tempo, insistindo sempre que não passava de uma hipótese. Na falta de provas filológicas, ele encerrou a carta com uma fórmula que resume sua opinião, partindo da ideia de que na época em que redigira seu livro, Heidegger necessariamente se deparou com o marxismo, concluiu por um confronto a partir de ampla perspectiva histórica dos dois pensamentos. Nesse sentido, acrescentou: é indiferente saber qual a fonte direta de Heidegger. No prefácio de 1967 ao História e Consciência de Classe, ele adotou a mesma posição, colocando explicitamente entre parênteses o debate filológico, insistiu no fato de que o problema da alienação estava então no ar. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.